Graça e paz, mulheres lindas, maravilhosas de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Silvana, a irmãzinha negra da irmã Líbia e a filha negra da irmã Isabel. E agradeço muito a oportunidade, minhas amadas. Eu sou obreira da Casa do Senhor. Estou falando daqui do Rio de Janeiro. Eu congrego na Igreja Internacional da Graça de Deus e estou aqui para trazer o recado do Senhor, em nome de Jesus. E peço a Deus que esse recado seja bem passado e bem recebido para a glória e honra do Senhor Jesus, como a palavra de Deus já fala, a palavra não volta vazia, então assim eu creio que em nome de Jesus o que tiver que fazer, vai fazer para a glória e honra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui os óculos e vou aqui começar. Hoje vou passear um pouquinho na Bíblia, né? A gente, quando eu recebo essa missão da irmã Isabel, me passa, aí eu tenho que ficar meditando e Deus dá várias passagens para a glória e honra. Amém. Então, aqui eu quero começar aqui em João, capítulo 12. Eu vou ler aqui os versículos, que diz assim, no versículo 1: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o cheiro e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 dinários. Isso aqui foi o Judas, né? Eu não falei o tema da mensagem. Quando eu estava meditando na palavra, e fui meditando, e ontem mesmo, eu meditei mais uma vez, Deus falou muito forte no meu coração. Eu estou fazendo a obra por obrigação ou por amor? Você pode dizer assim, irmã Silvana, mas eu nem faço a obra. Irmãs, a gente faz a obra de Jesus desde quando nós confessamos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Nós começamos a fazer a obra do Senhor Jesus através do nosso testemunho, porque a partir do momento que nós confessamos o Senhor como nosso Senhor, nós ali começamos a mudar o nosso jeito, nós temos que mudar o nosso modo de falar, o nosso modo de vestir, porque ali nós estamos representando o Senhor Jesus Cristo. Então, dali a gente já começa a fazer a obra do Senhor. Nós não vivemos mais para nós vivemos para o Senhor Jesus. Então, tudo ali que a gente fizer não é mais para nós, é o Senhor Jesus que está representando. Então, por isso eu falo que nós fazemos, e muitas das vezes nós nos perguntamos, nós temos que nos perguntar, nós estamos fazendo isso para glorificar o Senhor, porque por amor, porque nós queremos essa mudança, ou nós estamos fazendo tipo assim, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer isso, porque senão as pessoas vão falar, senão na igreja vão falar isso, senão o pastor vai falar aquilo, e aí aquilo ali não é mais por amor a Cristo que nós estamos fazendo como fosse obrigação. Como diz a palavra, nós olhamos para ali a face, o ser humano, mas Jesus olha o coração. Então, às vezes, para o irmão, nós somos aquele super crente, mas Deus sabe a nossa intenção do nosso coração. Se nós estamos fazendo aquilo verdadeiramente, é por amor mesmo, que eu quero ser parecido com Cristo, eu quero esta mudança, ou nós estamos fazendo para que o outro
nos ver, para que o outro ache que nós somos assim. Aí sim, voltando para a palavra. Ali foi o Judas que falou aquilo, quando Maria derramou aquele nardo. E por que que o Judas falou aquilo? Nós já sabemos que o Judas estava, ele roubava ali o dinheiro. Ele queria aquele dinheiro para ele. Mas o que eu não quero falar sobre isso, eu quero falar o seguinte, que o Judas foi escolhido, foi chamado por Jesus igual a nós, igual a mim, igual a você, igual a qualquer um de nós. Esse Judas não foi chamado, escolhido para trair Jesus. Não, ele foi chamado, escolhido para servi-lo, para ver as obras que Jesus fazia, para testemunhar as obras de Jesus e ser um discípulo como qualquer um daqueles que estava ali. Mas chegou um certo momento, como chega para qualquer uma de nós, uma hora que porque nós não somos super crentes, uma hora que nós cansamos, uma hora que a gente precisa de um apoio, a gente está cansado, a gente precisa ali buscar mais a Deus, e quando a gente chega a esse momento, principalmente nós que temos uma responsabilidade já com a obra de Deus, pessoas que estão no altar, os próprios pastores e os missionários, aquelas pessoas mesmo que vivem nessa vida, então chega um momento que as pessoas estão vendo ali que não estão apto para fazer aquilo, mas o orgulho, a vaidade, não deixe a pessoa chegar, reconhecer que está precisando parar-se um pouco, conversar com alguém, tipo pedir um tempo, fazer algo que precisa ali, buscar mais a Deus, reconhecer que está fraco, mas não, por causa do ego, por causa do cargo, eu não vou sair dali, eu não vou deixar, no caso do Judas, o Judas era um dos líderes ali, junto com Jesus, ele era o responsável, o tesoureiro, então aí começa a ver os defeitos, começa a reclamar, não começa a concordar, não quer concordar, não fica com o caso dele ali vendo, ele não aceitou mais, não aceitava aquele ali, quer ver, como diz a palavra, quando nossos olhos é mal, todo o nosso corpo. Então os olhos do Judas já estava ali corrompido. Mas ele não, Jesus sabia ali que Judas já estava ali, não estava ali bem espiritual, mas esperando que ele reconhecesse, que ele fosse buscar ali ajuda em Jesus, ajuda, mas não, ele preferiu, aí ficou ali já reclamando e já dizendo por que que derramou, entornou aquilo dali, que poderia tê-lo vendido, que daria mais dinheiro, começa já não aceitar mais as coisas que vêm ali da liderança. E aí, a gente vou ali lá em Lucas, em Lucas 22, cadê? É isso mesmo? Lucas 22, no versículo 1, diz assim, mesma coisa, estava se aproximando a festa dos pães, sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando Jesus, né? Um meio de matá-lo. Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Judas Iscariote. Então, isso. Por causa dali que Judas já vinha com aquela mágoa, aquele ressentimento, Judas já vinha com aquela raiva, murmurando, reclamando, isso fez o quê? Abriu uma brecha para que Satanás entre. Isso daí acontece com qualquer um de nós. Judas não foi escolhido, não era predestinado, como é que é esse predestinado? É isso a palavra, predestinado a traí-lo. Judas não foi essa pessoa, mas ele traiu porque Satanás entrou no coração dele. E ali, quando ele começou já a não concordar, já começou só a murmurar, reclamando, ali já abriu uma brecha para Satanás. Isso hoje não está diferente de acontecer. Eu acho que
assim, nunca se viu uma era de tanta queda de pessoas, de pastores, de pessoas do altar, como está acontecendo agora. Porque aquelas pessoas estão enfadadas, aquelas pessoas estão cansadas, aquelas pessoas estão sobrecarregadas, mas elas não reconhecem, porque elas não querem perder ali o título, não querem perder o reconhecimento, elas não querem perder o cargo, aí elas subcarregam. Elas não têm tempo para elas. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão feridas, as pessoas não se tratam, aí continua lá. Aí quando o que acontece? Eu não estou vendo, você não sabe, você acha que aquela mulher é uma santa mulher, é um santo homem, mas Deus sabe, e Satanás também. E Satanás vai aonde? Justamente fazer como igual fez o Judas. Aí vai lá e entra ali no coração. E entra ali. Aí é o que a gente vê hoje, tanto crente adulterando, tanto crente envolvido em pornografia, é tanto crente, é tanto escândalo de gente do altar, com acontecendo esses escândalos, coisas terríveis. Separação, divórcios, assassinato. Quantos crentes tirando a própria vida? Porque vem, ó, há tanto tempo, mas esses crentes não se cuidam. Assim, sinto super crente. Eles acham, onde as pessoas a gente acha, se for dizer que está passando por isso, é uma vergonha, vai ser apontado, vai ser criticado, vai ser julgado. Aí fica ali, continuando, mostrando, carregando um fardo que não é de Jesus. Porque Jesus fala que o fardo dele é leve, carregando um fardo dele, para mostrar que é homem de Deus, que é mulher de Deus, mas está ali todo ferido, todo cansado, cheio de ressentimento, e ali vai acontecendo, vai causando feridas em cima de feridas, mágoas em cima de mágoas, e continua, e ali chega uma hora que não dá mais, que como diz a palavra, não há nada oculto que não seja revelado. Só que quando vem essa revelação é das piores maneiras. Mas para Deus, Deus é amor, mas nós sabemos que Deus é justiça, Deus é justo, Deus é fogo consumidor. Ninguém há de engano no meio do povo de Deus. Ninguém fica de engano na casa de Deus. A gente vai lendo a Bíblia, a gente vê, sabe disso, de vários lugares, várias pessoas que tentaram ficar ali de engano, mas uma hora chega, uma hora aparece. Então, aí hoje, o que mais a gente vê, mais a gente ouve, é esse crente, homens de Deus, pessoas que foram escolhidas por Deus, tipo como Judas, chamados por Deus, mas que estão fazendo coisas assim absurdas, que estão envolvidas em cada coisa. Esse pedófilo, gente, que coisas absurdas, mas é o que a gente vê hoje, pessoas de Deus fazendo essas coisas, porque eles vão se sobrecarregando, se vão ali e não reconhece, eu preciso parar. Agora, Deus, eu preciso um momento entre eu e Deus. Reconhecer que está ali, Deus, está acontecendo algo que não é normal. E vai se juntando, vai juntando pecadinho, 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 só que uma hora vira uma bola. Como a gente vê, assim, até mesmo nas internet, como as pessoas falam, o símbolo do pecado, como se fosse uma corda que vai rodando, rolando e rodando, rolando as pessoas, que chega um momento que a pessoa não consegue mais ali desenrolar. A pessoa fica presa naquilo ali. E é o que vai fazendo. E aí, então, chega ao momento, como Judas, o que aconteceu. Quando Satanás entrou no coração de Judas, ele não conseguiu. O que ele fez? Foi trair Jesus. Uma coisa que não tinha a menor necessidade, ele não precisava disso. Mas ali já estava dominado por Satanás. E hoje a gente vê isso muito no meio do cristianismo. A gente vê isso muito onde o diabo está entrando nos corações das pessoas ali, dos escolhidos de Deus. Pessoas que já fizeram coisas extraordinárias, que já viram o poder de Deus fazer muitas coisas.
E hoje, por causa, assim, sabe, as pessoas estão se entregando, Satanás está destruindo a vida dessas pessoas, quase, a gente pode dizer assim, quase nada. Então, não, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer uma de nós. No momento que a gente perceber que aquilo ali não dá mais, meu, assim, vamos dizer, não dizer assim, abandonar Deus, claro que não é isso que eu estou querendo passar, mas quando você está vendo que não está dando, que está sobrecarregado, que está pesado, que aquele fardo está pesado, tiver que pedir ajuda, peça. Se tiver que parar, para. Ah, eu sou levita da casa do Senhor. Não fica pensando, se você parar, não vai ter mais ninguém para louvar. Sim, vai. Elias achava também que ele era o único profeta, mas Deus disse que ele tinha 7 ali para o lugar dele. Então, sempre a obra é de Deus. Não se preocupe, que a obra é de Deus. Acredite, Deus, assim como o Senhor me levantou, tem outras pessoas também que Deus pode levantar. Mas não fique fazendo algo só para fazer, ali já está, às vezes está ferido, machucado, fica desconcordando de tudo, fica reclamando, fica murmurando, fica magoado, vai sem vontade, faz a obra por fazer, para as pessoas verem, ou se não, por causa do ego, porque eu tenho que estar lá, eu tenho que cantar, eu tenho que fazer. Não faça isso, porque você está acabando com sua própria vida, está procurando perder a sua salvação. Qualquer deslize, Satanás pode entrar. Então, para Deus, não importa, porque está lá em cima, que quando se está ali, é com Deus, se está apoiado é com Deus, no partir do momento que Deus sai, a queda é grande. Esse aqui em cadê? Juiz, Juiz 16. Em Juiz, eu queria falar sobre Sansão. A gente sabe, né, da história de Sansão, para não ficar muito alongado. Então, quando aqui no 16, e a gente sabe que a Sansão com Dalila, que Sansão foi lá acho que foi outro versículo lá que eu nem vi, mas acho que foi no 12, fala que Sansão foi ali escolhido desde criança por Deus. Ele era separado desde criança ali por Deus, e que não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho, que era esse nazireu, aquela coisa, né? Mas ele também não poderia contar isso daí para ninguém. E a gente sabe que a Dalila ficou querendo saber qual era o segredo dele, daquela força que ele foi ali esse separado por Deus para que ele livrasse Israel. Mas ele então com aquela força ele ganhava todas as guerras, ele ganhava ali todos os ali, dos inimigos. Só que quando a Dalila queria porque queria saber, e todos os dias ali usada por Satanás, investia, ele importunava ele. E é como diz ali no versículo 16, ele era importunado o tempo todo. Ela o cansava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. De tanto ela ficar perturbando ele, querendo saber da onde vinha essa força. E o diabo faz justamente isso com a gente, importunando. Ele não vai desistir. E ele fica ali, ó, importunando, todo santo dia, o diabo fica ali importunando, aí até ele descobrir aquele ponto fraco que pode derrubar a pessoa. Então, Sansão foi ali e ela importunando. E ele ficava inventando mentira. Ficava dizendo, todo dia ele inventava uma mentirinha para ela, todo dia ele inventava uma mentirinha para ela, só que nada disso funcionava. Aí vem Dalila lá, você não me ama, quer que você me amasse, você cantaria a verdade. Ali ele já estava mais fraco do que... Porque se ele tivesse ali esse coisa com Deus ali, com intimidade ali forte, ele simplesmente dava um chute para ela para lá. Olha aqui, acabou, não vou falar, e acabou. Se você quiser acreditar que eu te amo, acredita. Se você não quiser, mas não. Aí ele, para agradar a ela, né, para mostrar para ela ali esse já doente sentimentalismo já, no sentimentalismo já, para provar para ela que amava ela,
ele vai lá e conta toda a verdade para ela. Mas aí, quando chega no versículo 20, então ela chamou, depois que ele contou, né? Então ela chamou Sansão, os filisteus, mas então ela chamou Sansão, os filisteus e os estão atacando. Ela chamou Sansão e falou: os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Olha que tristeza, gente. Não sabia ele que o Espírito de Deus já tinha se afastado, já tinha saído dele. E é o que acontece acontecendo com muito cristão, e acontece com qualquer um de nós, qualquer uma de nós. Se nós não nos cuidar, se nós não nos tratar, se nós não olhar para nós, nos examinarmos, cuidar de nós. Nós precisamos cuidar de nós, da nossa saúde, saúde física, saúde mental, saúde emocional, de nós. Porque se nós começarmos a cuidar só dos outros, olhar para cá, olhar para ali, se preocupar o que a irmãzinha vai pensar de mim, o que a irmãzinha... Nós continuemos ali doentes, nos adoecendo. E ali nós vamos saber que Deus está conosco é na hora da luta. Porque ele só foi saber que Deus não estava com ele na hora da luta. Ele achou, novamente, eu vou conseguir. Só que Deus já tinha saído. Minha amada, se nós estamos de pé, é por causa de Deus, na hora que Deus sair, nós vamos cair. E a queda vai ser grande. Quanto mais alto estivermos, maior vai ser o baque. E nós vamos cair. Então, nós temos que tirar tempo para nós, para cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, da nossa vida espiritual. Nós temos que estar fazendo isso, porque se não fizermos isso, nós começamos a carregar fardo dos outros, nós começamos a adoecer espiritualmente, e da doença espiritualmente vem a doença física. Porque do nosso espírito doente, nós começamos a ter mágoa, raiva, murmuração, e aquilo ali vai causando estresse, ansiedade, depressão, e vai ali, vai puxando uma vai puxando outra, vai puxando, e depois nós estamos todas bichadas, todas doentes, toda ferida, todas já sem prestar mais para nada. E quando Satanás não entra mesmo ali já direto na mente e faz cometer as loucuras que tem cometido. A gente está numa era assim que no número de pastores muito grande, de crentes se matando, tirando sua própria vida. Homem de Deus dali do altar, que pregou, que salvou tantas vidas, pregou, falou tanta coisa, falou que Deus era isso, que Deus era aquilo. E aí hoje tira suas próprias vidas. Quantas pastoras, quantas mulheres de Deus. Então, a gente vê hoje a pessoa tá ali na igreja, tá lá, tá louvando, tá cantando, mas às vezes a pessoa tá toda ferida, toda cheia de mágoa, tá ali só para quê? Para agradar o irmão, para agradar o pastor, para agradar a pastora, agradar os seus líderes. E quando chega em casa, solta toda a frustração em cima da sua família, em cima do marido, em cima dos filhos, em quem encontrar na frente. Nós temos que começar assim, eu não estou bem, a gente tem que estar bem conosco, com nós mesmos. Nós temos que estar bem com nós, feliz com nós mesmos, com nós mesmas. E não ficar achando que nós agradarmos os outros, nós vamos estar agradando a Deus. Não. E para Deus não importa se é chamado, escolhido por Ele, se é separado, porque se Judas foi chamado, foi escolhido, igual nós somos, mas ele caiu, ele caiu. E assim também foi Sansão. Sansão foi separado desde bebê, desde da barriga da mãe ele foi separado. Mas a queda dele também foi grande. O não fazer a vontade de Deus e sim fazer a vontade dele. Essa semana eu vi um vídeo daquela uma pastora, a pastora Helena Tenuri, onde ela estava contando num podcast dela e ela fala de um diagnóstico que ela teve, depois o médico
passar para ela. E ela chegou em casa e começou a questionar Deus. Começou a falar com Deus, perguntando por que estava esse diagnóstico, por que isso estava acontecendo com ela, que ela era serva de Deus, ela servia a Deus, ela fazia a vontade de Deus, ela estava ali e começou a questionar. E Deus falou fortemente com ela: a minha vontade não, você faz a sua vontade. Você está fazendo a sua vontade para preencher o seu ego. E é o que tem acontecido com muitos de nós. Muitas das vezes nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos fazendo nossa vontade. A vontade do homem, que nós queremos aparecer, nós queremos like, como falo, né? Nós queremos elogio, nós queremos nos sentir bem para nós mesmos, nós queremos ser elogiadas, nós queremos, assim, ser olhadas. É isso que nós queremos. E muitas das vezes isso é para a nossa queda. Isso daí está afastando Deus de nós. Aí, quando vem a luta, a gente não aguenta. Então, assim, nós estamos numa era, em um momento que nós temos que olhar para nós, olhar para dentro de nós. Deus, eu estou agradando ao Senhor? Como é que eu estou? Não, eu não estou. Está sendo difícil, está complicado. Senhor, me ajude. O que é que o Senhor quer que eu faça? E se Deus disser, faz isso, vamos fazer. Ai, meu Deus, como eu vou conseguir fazer isso? Que vergonha, todo mundo vai me olhar, todo mundo vai criticar. Não importa porque o outro pensa, o que o outro vai dizer. Se preocupa com o que Deus acha. Só Deus pode nos dar salvação. Só Deus pode fazer a mudança em nós. Só Deus tem o poder de nos levantar e de nos derrubar. Então, para Deus, a gente vê que Deus é escolhido, pode ser separado. E a gente também vê os reis. Não vou ler, mas lá em Daniel, esse 4, acho que é no capítulo 4, que fala do Nabucodonosor, que Deus deu aquela fortuna, aquela riqueza, Deus estabeleceu Nabucodonosor de tudo aquilo ali para punir Israel. Mas Nabucodonosor achava que era ele que tinha feito tudo aquilo. Deus levantou Daniel para falar para Nabucodonosor que tinha sido Deus e que ele tinha que glorificar Deus. Não, mas ele continuava se exaltando. Continuava se exaltando. E o que Deus fez com ele? Tirou todo o reino e colocou ele como um animal, para que todo o reino, que ele foi o rei mais poderoso de toda a faixa da terra, mas também toda a terra, todas aquelas pessoas que viram o poder dele, também viram a queda dele. Viram que ele se tornou um animal, um bicho, para saber que Deus é Deus. Então, tem muito crente brincando com Deus. Tem muito crente ali fazendo as coisas para Deus como se fosse para o homem. Fazendo as coisas para o homem como se fosse para Deus. Mas Deus está vendo todas as coisas. E para Deus nada passa impune. Para Deus nada fica em oculto. Então, vamos cuidar de nós. Vamos cuidar das nossas vidas, mulheres. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. Vamos cuidar da nossa vida, da nossa vida pessoal mesmo. Vamos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Vamos cuidar do nosso emocional. Nós precisamos disso, porque não adianta nós queremos ganhar o mundo e perder a nossa própria salvação. É o que está acontecendo muito, muito dentro da igreja. A igreja de Cristo está doente. A igreja de Cristo está ferida por causa do orgulho, por causa da vaidade, porque nós somos crentes, porque nós somos o tal, nós somos isso. Gente, não precisa, nós sabemos, nós temos que mostrar para Jesus quem nós somos, nós temos que cuidar, nós temos que se tratar. A igreja de Cristo está doente, e aí começa um ferir o outro, uma julgar o outro. E aí está indo, está indo. Aí, como isso que Jesus falou, será que quando ele chegar, voltar aqui à terra, ele vai encontrar ainda a fé? Porque as pessoas ficam olhando. Ele não era crente?
Ele não era pastor, ele não era missionário, ela não era diaconisa, obreira do Senhor Jesus, evangelista. Ah, porque tem que estar lá em cima, tem que mostrar. Não, gente, então, parou, tem que parar com isso. Então, nós temos que cuidar de nós. Se tivermos que ir ao médico, vamos. Tivemos que fazer ali um tratamento, cuidarmos, vamos. Parar, tem que parar com essa história que crente não vai no médico, que crente não faz isso, que crente não faz aquilo. Não, é o que na Bíblia está falando que não é para fazer, tudo bem. Mas Deus não proíbe a gente ir ao médico. A gente não pode perder a nossa fé. Mas vamos lá, os médicos, cientistas ficaram para isso, para estudar o corpo humano, para saber como é que estamos no nosso corpo. A gente precisa, gente. A gente precisa cuidar da nossa mente, precisa cuidar do nosso emocional. As pessoas estão doentes emocionalmente. E aqui eu queria dizer assim, eu escrevi até uma frase aqui, né, que no dia esse, na hora da luta, que ali nós sabemos que Deus é conosco, porque Deus vai ali nos guiar, nos mostrar, nos ensinar ali como devemos fazer, mas para que nós estejamos bem, feliz, alegre com o Senhor, porque quando a gente não está bem, nós não temos alegria, nós não temos até mesmo, a gente tenta fingir, né, que estamos alegres, que tá feliz, mas Deus sabe da verdade. Então nós temos que parar de querer mostrar para o mundo, querer mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos. Vamos ser real com nós mesmos, vamos ser autênticas, pessoas verdadeiras com nós, com Deus. Vamos ser isso. Que aí sim nós vamos mudar a igreja, vamos mudar a imagem da igreja, nós vamos trazer pessoas para Jesus. Mas com a igreja de hoje está se tornando uma igreja fingida, uma igreja falsa, uma igreja que mente para si mesma. Nós só estamos afastando as pessoas cada vez mais e não estamos alcançando nada, porque as pessoas estão vendo. O diabo está assim, descaradamente, mostrando o que se tornou a Igreja de Cristo. Perdemos o foco, perdemos o direcionamento e começamos a querer mostrar que nós podemos, que nós somos, queremos mostrar com nossa própria força. E temos que saber que Jesus é o centro. Tem que ser para Jesus. É Ele, é para Jesus. Não importa quem, o A, o B, o C, quem seja lá mais quem vão pensar, vão dizer. Não. Se Jesus disser sim, vai, então vamos. Todos podem dizer, não está errado, você vai se perder. Não, Jesus falou que é para eu vir. Jesus vai abrir o caminho, Jesus vai tirar as pedras, Jesus vai conduzir. Mas também se ele disser que não. E nós temos que aprender a viver no direcionamento de Deus e não no direcionamento do homem, do nosso ego, do nosso querer, porque isso vai acabar nos adoecendo. E é isso, amém, amadas? Então, assim, eu quero dizer aqui, vamos colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida, vamos cuidar da nossa vida, da nossa saúde e organizar as nossas vidas, organizar a nossa... quando eu falo assim, organizar a nossa vida, cuidar do nosso físico, cuidar da nossa mente, que nós precisamos, nós somos corpo, alma e espírito. Tem que estar os três ali ligados no outro, tem que estar junto, tem que estar bem, porque senão nós não vamos estar bem, nós vamos estar doentes, vamos estar adoecendo aqueles que convivem conosco. Então, vamos cuidar de nós, mulheres, principalmente nós, mulheres, que já temos várias atividades, corre para cá, faz a obra e trabalha fora e cuida de casa e aquela coisa toda. E a gente tem que parar, nós não somos máquinas, nós não somos de ferro. Nós somos seres humanos e nós precisamos também de ser cuidadas. Nós precisamos. As mulheres estão tão difíceis de se cuidar,
por causa da correria. Não, vamos parar, vamos cuidar de nós, vamos cuidar da nossa vida. Se tiver que fazer uma academia, vai fazer academia. Se tiver que fazer uma atividade física, né? Se tiver que ir ao médico, tiver que fazer terapia, faça, mas cuida de você. Cuida, não deixa que nada, nem ninguém tira o teu foco. Tiver que voltar a estudar, se tiver fazer uma viagem, aquilo que faz bem para você, para o seu espírito, para a sua alma, para que você esteja ali com Deus. Não perca a sua salvação, porque senão a gente vai estar caminhando, correndo, correndo, como o apóstolo Paulo falou, correndo, 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 e no final a gente vai perder o alvo e não vamos chegar a lugar nenhum. E nós temos um alvo, nós precisamos vencer essa caminhada em nome de Jesus. Amém? Até aqui o Senhor falou. E que Deus abençoe a cada uma de vocês, em nome de Jesus. E que nós possamos parar e cuidar mais de nós mesmas, cuidar, nos preparar. Nós precisamos estar curada para poder curar. Nós precisamos estar sarada para poder sarar. Nós precisamos estar cuidada para poder cuidar de outros. Porque senão nós não temos o que passar para ninguém. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigada. Beijo. Você tá linda, Estela. Linda. Deus abençoe.